relação homoafetiva? Por exemplo, Alexandre Prado e... não sei. Não, melhor não, né? Beleza. Não, vamos dar um exemplo com outra pessoa. Ó, Tibério Tiburcio. Tibério Tiburcio. Repare, sem preconceito, gente. A título de memorização. Sem preconceito. Ó, Tibério Tiburcio. Ô, Tibério, me dá esse chiclete aí, Tibério. Me dá esse chiclete. Melhor, Tiburcio, né? Aqui é o Tibério, né? Do lado tá o Tiburcio. Ô, Tiburcio, me dá esse chiclete aí. Me dá esse chiclete, Tiburcio. Ó, o Tiburcio. Chiclete? Toma, chiclete. Será que você conseguiu identificar quem é o ativo e o passivo? Com todo respeito, hein? É a título de memorização. A brincadeira aqui é só pra gente memorizar. Não é pra ofender ninguém. Então, repare. Será que você conseguiu identificar o que eu quero que você identifique? Quem é o ativo e o passivo? Será? Repare. Gente, olhe para o Brasil, porque na hora da prova ele pode colocar qualquer história, sem preconceito, qualquer história, qualquer historinha. Você vai olhar para o Brasil. Se o Brasil estiver dando indivíduo, extradição o quê? Passiva. Tá dando chiclete? Extradição passiva. Tá pedindo chiclete, extradição o quê? Ativa. Pediu chiclete, pediu indivíduo, extradição o quê? Ativa. Não esquece mais, nunca mais. Dando chiclete, passivo. Pedindo chiclete, extradição o quê? Ativa. Na extradição ativa, o nato poderá ser extraditado. Na passiva, dando chiclete, não. Ok? Matou, extradição, não erra mais. E aí a gente continua aqui a questão, tá? Dando continuidade à nossa questão rapidamente. Perfeito? Vamos lá. Força, tesão aí, galera. Vontade. É assim. Ainda questão 1. A C fala, não será extraditada aí, porém permanecerá presa no Brasil, onde responderá pelo ato praticado no exterior em respeito ao princípio da cooperação mútua? Não, né? O princípio da cooperação mútua não tem a ver com esse caso aqui. A letra E, ela está mais correta. Não será extraditada face ao não preenchimento do requisito da dupla tipicidade. Por quê? Aqui no Brasil é contravenção e lá é crime. Então não respeitou o princípio da dupla criminalidade, ou também chamada dupla tipicidade. A letra D fala, será extraditada em respeito ao princípio da cooperação mútua. Cooperação mútua quer dizer que, né, se o Brasil ele respeita algum mandamento, aquele país também tem que respeitar, né, tem que trocar informações, tem que cooperar um com o outro. Perfeito, mas não é por conta disso, ok? Nossa resposta é a letra E. Letra E de estabilidade, dupla criminalidade, dupla tipicidade. Vamos em frente, gente. Vamos em frente, vamos lá. Bem, considere assertivas abaixo a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. É acelerado? É, Fábio. É acelerado, então preste muita atenção, porque são informações que você vai levar para a prova, tá? Eu quero buscar o que você já sabe, está lá. Aquilo que já tem dentro de você, aí na sua cabecinha. Então preste atenção, tá? Venha comigo aqui, responda o que eu vou te perguntar e tudo vai dar certo. O primeiro item. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, certo ou não? Até aí, legal. Independe, precisa de autorização? Necessita de autorização? Não. Sendo lícita a interferência estatal no seu funcionamento? É lícita? Não. Não precisa de autorização e o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Nós sabemos que a associação está lá no artigo 5º, inciso 17 até o 21. É vedada a criação de associações de caráter o quê? Paramilitar. É plena a criação, mas a de caráter paramilitar não é permitido. A criação de associações e na forma da lei, olha o detalhe, forma da lei de cooperativas, independe de autorização, ou seja, prescinde de autorização, quer dizer dispensa, né? Prescinde, dispensa, não precisa de autorização, não precisa. E uma vez criado, o Estado poderá interferir em seu funcionamento? Não, porque é vedada interferência estatal no seu funcionamento. Ok, bem, o item 1 está errado. Item 2, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa, é isso? O inciso 19 vai falar o seguinte, as entidades associativas poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
Por decisão o quê? Judicial. Isso aí, responde. Decisão judicial. Sendo que no primeiro caso, ou seja, dissolução compulsória, essa decisão judicial vai ter que ser o quê, gente? Transitado em julgado. Transitado em julgado. Perfeito? Aqui, para suspender a atividade, basta o quê? Uma decisão judicial, ainda que não tenha transitado em julgado. Então, como ele vai te perguntar? Você tem que estar atento. Ó, responde para mim. Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá ser dissolvida compulsoriamente uma associação. Certo ou errado? Isso aí, certo. Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá ser suspensa a atividade de uma associação. Certo ou errado? É isso aí, errado. Claro que não. Basta o quê? Uma decisão judicial. Uma decisão judicial transitada em julgado poderá suspender a atividade de uma associação. Sim ou não? Sim. Uma decisão judicial transitada em julgado, que não cabe mais recurso, pode ou não pode suspender a atividade de uma associação? Pode. Mas é preciso ser transitada em julgado? Não. Basta uma decisão judicial. Uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado poderá dissolver compulsoriamente uma associação? Não. Por quê? Tem que ser o quê? Transitado em julgado. Então, essa decisão tem que ser transitada em julgado. Bem, matou. Última pergunta. Somente por decisão judicial transitada em julgado poderá ser dissolvida a associação. Certo ou errado? Errado. Tá? Errado. Por quê? Porque eu falei somente por decisão judicial transitada em julgado poderá ser o quê? Dissolvida a associação. Eu falei dissolvida. Eu não falei dissolvida compulsoriamente. Se aparecer só dissolução, a gente tem que entender que dissolução ela poderá ser compulsória ou poderá ser uma dissolução o quê? Volitiva. Por ato de vontade, volição. Quando eu falo somente por decisão judicial transitada em julgado poderá ser dissolvida uma associação, está errado por quê? Porque essa dissolução pode ser o quê? Uma dissolução volitiva, por ato de vontade dos membros. Se for volitiva, vai necessitar de decisão judicial transitada em julgado? Fala que não. Não. Tá? Agora, se for dissolução compulsória, depende ou não depende de decisão judicial transitada em julgado? Sim. Aí dependeria. Entendeu? É por isso que está errado. Então, matamos também aqui esse ponto de dissolução e suspensão dessa atividade. Muito mole. Próximo item. Bem, o item 2 também está errado. Esse item 2. Também está errado aí o item 2, porque não é por decisão administrativa, e sim por decisão judicial transitado em julgado. 3. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão e interdição de direitos. Sim ou não? Sim. Está lá no artigo 5º, inciso 46. Tá? Traz aqui o princípio da individualização da pena. Inciso 46 são as penas permitidas pela nossa Constituição. Privação, restrição de liberdade, multa, pressão social alternativa. São as penas que a Constituição permite. Ao mesmo tempo, o inciso 47 vai trazer algumas penas que são aí vedadas pelo texto constitucional. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra o quê? Declarada. Não haverá penas de caráter perpétuo, penas cruéis, penas de banimento. Perfeito? Então, aqui é memorização, o princípio da individualização da pena, no inciso 3, ou melhor, o item 3 está correto. Item 4, olha aí, conceder-se-á mandado de injunção sempre que falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Sim ou não? Certinho aqui, esse ponto já fala dos remédios constitucionais. Vamos lembrar um pouquinho esses remédios constitucionais, as palavras-chave desses remédios, né, para a gente ir para a prova já com a cabecinha fresquinha. O item 4 também está correto. Nossa resposta, então, olha, nossa resposta vai ser
Item 3 e 4, letra E. Essa é a nossa resposta. E falando um pouquinho aqui do mandado de injunção, a gente entra no seguinte ponto. Repare só, o mandado de injunção, ele está no artigo 5º, inciso 71. Quando vai caber o mandado de injunção? Qual a palavra-chave? Quando houver falta de norma regulamentadora. Repare aqui que vai fazer o melhor, né, para todos, né? Por quê? Cai também a eficácia das normas. Em 69, José Afonso da Silva, ele dividiu lá, né, em 3 partes o conceito de normas constitucionais. Ele falou o seguinte, ele fez uma divisão tripartite, copiando a divisão, na verdade, né, a divisão dos Estados Unidos é uma divisão bipartida e ele trouxe uma divisão tripartite aqui dos efeitos, né, desse conceito de normas constitucionais, da eficácia dessas normas constitucionais. Então, segundo José Afonso da Silva, as normas constitucionais são de eficácia plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. A norma de eficácia plena é aquela que está apta a produzir todos os seus efeitos. Está apta a produzir todos os seus efeitos. Não precisa de regulamentação. Norma de eficácia contida é aquela que também está apta a produzir todos os seus efeitos, mas poderá ser restringida. Então a palavra-chave da contida é contenção, restrição. Ela poderá ser restringida. O exemplo típico aqui é o artigo 5º, inciso 13. Ó, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então pode ser exercido qualquer tipo de profissão. Exceto, né, aquelas que a lei estabelecer uma regulamentação, podendo a lei estabelecer uma certa regulamentação para determinadas profissões. Então, norma de eficácia o quê? Contida, poderá ser restringida. A norma de eficácia limitada é aquela que depende o quê? De regulamentação. Vamos lá, galera. Vamos lá, regulamentação. Força aí, adrenalina. Bem, se faltar uma regulamentação, se você tem um direito constitucional, uma prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania, cidadania, que não pode ser exercida porque falta a norma regulamentadora, qual o remédio que entra em ação? Mandado de injunção. Então, uma nota, eu posso afirmar que o mandado de injunção só será cabível diante de falta de norma de eficácia o quê? Limitada, que é aquela que depende de regulamentação. Para lembrar, hoje, você sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele adota, tá, a teoria concretista, se tratando dos efeitos do mandado de injunção. Ou seja, se não existir a norma regulamentadora, o Poder Judiciário poderá viabilizar aquele direito constitucional, aquela prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania, enquanto não vem a norma regulamentadora. Foi isso que aconteceu com o direito de greve dos servidores. O artigo 37, inciso 7, fala, servidor, você terá direito de greve, que será estabelecido por lei específica. Tem a lei específica? Não. Enquanto não vem essa lei específica, o STF falou que o servidor vai usar o direito de greve dos seletistas, que está lá no artigo 9º da nossa Constituição. Diante de uma norma de eficácia o quê? Contida. O seletista ele pode exercer o direito de greve, mas a lei vai restringir esse direito de greve dos seletistas. Importantíssimo isso aí para vocês. Nossa resposta, então, letra E. E antes da gente entrar na nossa próxima questão, vou falar um pouquinho aqui dos remédios constitucionais.